Hoje faço de uma forma diferente. Já tive uma intervenção de manhã e venho fazer esta agora à tarde sobre o coronavírus em São Tomé e Príncipe. Tenho cá o meu tablet, está comigo. Se alguém tiver alguma questão, entretanto, a me pôr, estarei aqui disponível para também responder. Por isso é que tenho cá o tablet. Mas começava aqui de uma forma completamente diferente, que eu dirijo a vós, meus caros amigos santomaenses, os da diáspora, os que estão no país especialmente. Hoje o nosso primeiro-ministro anunciou que houve 4 testes que, de facto, deram positivos em São Tomé e Príncipe. Gostava aqui de fazer aqui, não sou especialista, mas de toda forma tenho contactado e quase acho que todos nós temos sempre alguma informação, alguma opinião, sem metermos nos aspectos técnicos da própria doença. Há informação que circula e que está à disponibilidade de todos e cada um de nós, particularmente. O importante é que nós sabemos usar. Temos que fazer aqui 2 distinções. Houve, na realidade, 4 testes positivos, que é de lamentar. Esperávamos que era desejável que não houvesse, mas houve e temos que conviver com esta situação. Mas o facto dos testes serem positivos não quer dizer que haja confirmação da doença, que há confirmação da infecção em São Tomé e Príncipe ou naquelas pessoas. Qualquer teste que dá positivo obriga, neste caso, as autoridades ou ao próprio indivíduo fazer uma segunda, uma terceira avaliação, com testes mais robustos. Só a partir daí é que nós podemos passar para a questão de confirmação ou não. É muita demagogia, é um erro tático nós irmos assumir como casos confirmados, o que não quer dizer que não venham a ser confirmados. Vou só dar um exemplo que conheci e há pouco vi. Houve da equipe cubana que está em Andorra, houve um caso, um primeiro teste dado como positivo, passado alguns instantes, fizeram 2 testes e fizeram 2 testes, 2 amostras de novo, e os testes acusaram negativo, e sem qualquer sintoma. O que poderá também ser este caso aqui em São Tomé e Príncipe. Vamos orar, pedindo a Deus que assim seja. Este é um aspecto muito interessante. Nós começarmos a pensar qual a informação que nós vamos passar e como a vamos passar. Nós sabemos que em São Tomé e Príncipe há uma gestão muito político-partidária das informações e, sobretudo, em casos como este. Eu estou num partido, se for o meu partido no governo, a minha opinião, mesmo conhecendo a verdade, é outra. É um erro nosso, mas esperemos que as pessoas comecem a ganhar consciência em São Tomé e Príncipe e corrijam esta atitude, para nós passarmos para um outro patamar de entendimento, um outro patamar em que, conforme eu disse de manhã e continuarei a dizer, o nosso partido é São Tomé e Príncipe e não as forças políticas ou interesses de grupos. Um outro aspecto tem aqui a ver com a questão de autoridade que é necessário impor nestas situações. São Tomé e Príncipe, com a situação deste teste positivo, agora é preciso que as autoridades, de facto, ponham em função o que nós convencionalmente chamamos lei e ordem. Autoridade de Estado. Autoridade de Estado, há lei e ordem. Cumpra-se, há deveres e há obrigações que têm de ser feitas. A estas pessoas, nós esperamos que as autoridades rapidamente as encaminhem para um isolamento, elas no isolamento, e tentemos que as autoridades tentem encontrar todas as pessoas com as quais elas estiveram em convivência, em contato ou não, em mera convivência, todo o circuito por onde eles passaram, todas estas pessoas devem entrar na quarentena. E estão tomadas as regras, os protocolos que estão a ser seguidos por todos os países. Entrariam todas em quarentena, novos testes, nova bateria de testes
testes mais robustos, aqueles 4 e as pessoas com as quais tiveram em contato testes e quarentena. Fala dizer que nós não temos condições em São Tomé e Príncipe. Na realidade, as condições em São Tomé e Príncipe são bastante deficitárias. Nós temos condições sanitárias deficitárias, temos condições também sociocultural deficitária, tudo é deficitário. Inclusive o espaço onde alojar aquelas pessoas. Porque estiveram na primeira fase, estiveram no hotel, e agora em outras instalações, e agora é preciso pô-las num isolamento mais robusto. E os outros com os quais conviveram em quarentena. Não havendo solução, e parece que aqui houve, pelo menos o que circula nas redes sociais, o que não quer dizer que seja verdade, que houve alguma flexibilidade, alguma tolerância na questão da quarentena. Desta vez, em vez de ser nos hotéis, podem ser, por exemplo, no quartel. Prepararmos uma parte do quartel, nem que se tenha que dispensar algumas tropas por alguns dias, nem que se tenha que dispensar algumas tropas por algum dia. Uma parte do quartel pode ser, para não dizer outras instalações, ou as próprias escolas, nós temos o liceu, também pode servir de albergue para aquelas pessoas com as condições que julgamos vir a ser possível o país ofertar. Elas estarem num isolamento rigoroso, se possível, com as tropas. Não tenho, conforme já disse várias vezes, não tenho, em relação às tropas em Santo Tomé e Príncipe, eu não tenho, todos já conhecem a minha posição, qual é que é. Mas, neste momento, seriam as tropas, porque a polícia em Santo Tomé e Príncipe não tem a mesma, infelizmente, não tem a mesma autoridade que a tropa consegue impor. As tropas para controlar o grupo. E se for necessário, medidas mais robustas. Toma-se todas as medidas, é o momento para que o governo tome todas as medidas mais robustas para a diminuição ou para evitar o contágio do coronavírus. Um outro aspecto, ainda não tive nenhuma questão, um outro aspecto é a questão vejo aqui agora, o governo tomou outra decisão e que fez bem em relação ao príncipe, quase que um isolamento. Venho aqui referir, as medidas, é como tudo, as medidas são tomadas em função das circunstâncias. Naquela altura, as circunstâncias não exigiam aquelas medidas de isolamento entre as ilhas, agora exige. O governo as tomou e agora é o momento que, de facto, justifica esta medida. O governo tomou esta medida agora e é a medida mais adequada. Digam o que quiserem dizer. A medida é agora. E é bom que se entenda em Santo Tomé e Príncipe. As pessoas têm que entender em Santo Tomé e Príncipe que o comando é só um. Não há dois comandos. Não há dois controles. O que é que falta aqui? É nós entendermos o conceito da guerra. Como é que a guerra é feita? Guerra é feita. Numa guerra, só há uma voz de comando. As outras simplesmente obedecem. E é preciso que estas mensagens comecem a ser passadas bem claras em Santo Tomé e Príncipe. Quem é o poder? Quem é que determina? Quem é que deve fazer e quem é que deve obedecer? É preciso que essas mensagens sejam bem claras em Santo Tomé e Príncipe. Provavelmente estaremos também a precisar de uma posição musculada do Ministério da Defesa de Santo Tomé. Julgo que é Defesa e Ordem Interna. Se assim for, se eu estiver correto, é preciso que a ordem interna em Santo Tomé e Príncipe comece a levar os assuntos do país de uma forma mais séria, de uma forma robusta, quando tiver que ser. Custe o que custar, quando tiver que ser, as medidas robustas têm que ser tomadas. São algumas exigências, alguns reparos que eu aqui faço. Estou a ver se eu tiver aqui, vejo aqui que tem aqui uma questão que eu vou tentar responder, mas não é, a questão não justifica qualquer resposta. Recebi agora uma questão. Estou aqui a ver se é aqui uma outra qualquer. Como eu disse, eu estou aqui disponível para responder todas as questões que vierem a ser apresentadas. Todas as questões estou aqui para responder. Basta pôr-me alguma questão que eu respondo. Aqui tem aqui a Amélia que diz, aqui é muito falar, não me povo, já está qual é a condição que Santo Tomé e Príncipe tem. É muito importante, eu acho que nós agora começamos a entender a importância da geoestratégia para o país.
A nossa posição permite-nos facilmente controlar a nossa posição de isolamento face ao resto do continente, permite-nos facilmente controlar qualquer questão de epidemia. Por isso, julgo que esta epidemia, mesmo com os casos apontados de possíveis positivos em São Tomé e Príncipe de hoje, nós temos todas as condições, apesar de todas as nossas debilidades, apesar de todas as nossas fraquezas, o país tem todas as condições para controlar, para vencer este desafio. É preciso, sim, mais autoridade, mais determinação. Como dizia o Che Guevara, dureza com ternura. É preciso ser duro. As autoridades têm de ser duras, começar a tomar medidas duras, custe o que custar. Venha a oposição, grite, mas ela continua a gritar. É preciso toma-se as medidas que devem ser tomadas. Tenho aqui que diz alguém, o governo brincou com isso. Eu não diria que o governo brincou. Acho que se houve aqui alguma... neste caso, o que se diz dessa questão dos 4 testes positivos. Pode, de facto, eu aqui vou assumir que pode ter havido aqui alguma negligência da parte do poder político. Pode ter havido, porque se estávamos à espera dos testes, dos resultados dos testes, destes 4, não fazia muito sentido de que saíssem da quarentena. Mas já saíram. É como em qualquer exército, há decisões que se tomam, cometemos erros. E é preciso corrigir. E aqui eu acho, o erro, se houve aqui algum erro nesta matéria, agora é preciso corrigir e seguirmos em frente com uma estratégia dura, de dureza. Também tenho aqui alguém que me diz que as pessoas não podem estar juntas mais do que 5 para ir às compras, só uma pessoa mete em regras. É preciso, de facto, porque esta pessoa diz que está correta, mas a nossa situação do país, impõe que as medidas que se tomam em São Tomé e Príncipe não tenham qualquer semelhança com as medidas que se tomam cá na Europa. Vejamos, na Europa, conforme é possível ter nós conseguimos abastecer a nossa casa, a nossa família, ter um abastecimento por uma semana. Em São Tomé e Príncipe, a generalidade das pessoas não tem esta hipótese. E nós não temos os supermercados onde essas regras podem ser estabelecidas. Nós funcionamos à base do mercado de rua. Por isso que eu ontem defendia, custe o que custar, é urgente que as autoridades façam tudo para que este mercado de rua saia da capital de São Tomé e Príncipe e que aquele espaço venha a ser um espaço de referência. É preciso que, pelas informações que tenho, as autoridades estarão a trabalhar no sentido de transferir para o Bobofogo, no mais imediato possível, o mercado. É preciso que faça essa transferência em condições e que nunca mais se permita que o mercado de rua funcione na capital do país. Nós esperamos, o governo brincou com isso, São Tomé é poderoso. É verdade, como diz aqui alguém, São Tomé é poderoso e Santo Antônio. Uma oração não faz mal a ninguém. Provavelmente é a altura das congregações religiosas em São Tomé e Príncipe juntarem um coro de oração. Pode ajudar. É o clamor que deve ser feito. Todas as congregações juntas e fazerem um clamor para o bem de São Tomé e Príncipe. Pode ser este momento. Estou aqui a ver aqui alguns comentários. A quarentena vem, porque o ministro tem-se misericórdia, o ministro Brasil falam da quarentena. Pode ter havido falhas na quarentena. Admito que sim, pelos relatos que ouço nas redes sociais, houve falhas, vamos recuperar. Por isso é que eu estava aqui a falar das medidas duras. Lei e ordem. É preciso ir buscar alguns militares. Há militares na reserva. Vão buscá-los e ponham-os à frente desta luta. À frente do controle para nós evitarmos. Tudo o que puder ser feito para evitar isto é preciso fazer. A quarentena, as pessoas entenderem. Hoje falava eu com
alguém que pensava que quarentena são 40 dias. Não. Quarentena é um isolamento para evitar contágio de doenças ou de qualquer outra normalidade, em situação de normalidade. A quarentena tem os seus. Eu tinha ficado que esta semana iria falar sobre a quarentena e os desafios, que deixarei para mais tarde também, como uma outra ocasião, continuarei a deixar, mas é preciso nós entendermos o que são as quarentenas. Mas tudo depende muito da responsabilidade individual de cada um de nós. Porque parece-me que aquela quarentena em São Tomé e Príncipe, alguns aproveitaram mais moderados do que outra coisa. Mas acho que ficou uma experiência e eu tenho fé que os próximos que entrarem em quarentenas em São Tomé e Príncipe saberão de facto o que é isto, quarentena, e os 4 que, no meu entender, devem ir para o isolamento rígido, musculado, estes sim saberão o que é na verdade, o isolamento. Desculpa que eu continuo aqui a ver se aparecem aqui questões. Se aparecerem questões, estou aqui para responder. Não tenho aqui questões nenhuma nesse instante. Mas, voltando à questão dos testes, que eu repito, um teste positivo não quer dizer confirmação do caso. Um teste positivo não quer dizer confirmação. Um teste positivo ainda é considerado como suspeita até reconfirmação. A reconfirmação com 2 ou mais testes. O mesmo também pode passar com os testes negativos. Porque a modalidade, claro que na modalidade, o modelo de testes geralmente estão a ser feitos, o modelo de teste, há mais probabilidade de uma avaliação positiva confirmar do que uma avaliação negativa. Isto tem a ver com o quê? Tem a ver com o aspecto de que esta enfermidade procura atacar em primeira fase os pulmões, ou seja, baixa quase que no imediato até os pulmões. E os testes que se fazem o teste que se faz nunca apanha os pulmões. Essa é a razão de que as probabilidades do teste positivo serem de facto, mais virem a ser confirmados e os negativos não. Mas eu tenho fé e acredito em Deus, e como a maioria de santomenses, fazemos fé de que esses testes, alguns deles, numa segunda abordagem, numa segunda análise, venham a ser negativos para o bem de todos nós de São Tomé e Príncipe e também, com certeza, para o bem do mundo, não é? Porque quanto menos casos negativos tiver no mundo, melhor para todos nós. Acho que não tenho mais aqui questões, aqui, pelo menos por instantes. Aguardo se a todo momento, se entrar aqui alguma questão, poderei responder. Mas continuaria com a situação. Nós sabemos exatamente, felizmente, esta pandemia, em pouco tempo, conseguiu-se saber a fonte. Há muita informação disponível, por isso é que ela está a ser combatida como está. Contrariamente às outras pandemias que já ocorreram, como o Ebola, que levou-se alguns meses larguíssimos para se perceber exatamente a proveniência, a SIDA e outros que levaram mais de um ano para saber. Aqui, em pouco tempo, conseguiu saber. Não há cura, como é normal. As pessoas não estavam preparadas. Nem a classe médica ou a classe, os profissionais de saúde estavam preparadas, nem elas próprias estavam preparadas. Essa é a razão de muita contaminação na classe dos profissionais da saúde. Não havia preparação
nenhuma, mas já temos aqui algumas informações que nos ajudam a perceber muito bem e enfrentar este desafio, que deve ser enfrentado com determinação, com a colaboração de todos nós, independentemente, no caso de Santo Tomé e Príncipe, independentemente das cores partidárias. É pena que muita gente esteja a aproveitar este cenário para fazer os seus programas e propagandas políticas, mas acho que se nós temos aqui outra coisa, nós esperávamos que vocês tenham mais dentinhos, e meus filhos, minha mãe, irmão, poupando 40 deputados, porque vocês deixaram deputados, não sei o que é que a pessoa quis dizer, não sei o que é que a senhora Média quis dizer, mas vejo 40 deputados, não sei se estará a falar dos deputados ou o que é que seja. Mas é bom que nós, os cidadãos, todos, os santomenses, volto aqui a referir, é muito importante que nós sigamos as orientações oficiais, de fontes oficiais. As fontes oficiais são o Ministério da Saúde, no caso de Santo Tomé e Príncipe, suportado pelas informações também da OMS. Todo o resto são especulações, são meras especulações. Mesmo no caso desses quatro personagens, ainda está tudo à volta das especulações. Eu acho que nós não podemos assumir como fato confirmado, senão entram no grupo dos suspeitos, sob vigilância rígida, com testes positivos. Acho que é assim que estes assuntos devem ser tratados. Ao governo, o governo tem em mãos este desafio mais duro, que impõe, eu ontem dizia que já era a altura do próprio nosso ministro da Saúde, nas suas apresentações públicas, fazer-se acompanhar já de máscara. É bom que o nosso ministro entenda isto e, num momento como este, seria um bom exemplo ele aparecer com a máscara. Isto reforçava mais a mensagem. Todo o desleixo tem a ver também com uma série de questões que nós, da nossa forma branda de avaliarmos e analisarmos as coisas. Aos santomenses que estão na diáspora, que estão no país, o pedido que temos que todos fazer a esses santomenses que procuremos não gerar situações de pânico. O pânico não ajuda em nada. Nós podemos viver como os israelitas. Há uma situação que aplica-se muito aos israelitas, que são otimistas. São otimistas porque a única solução que tinham é exatamente ser. E este mesmo otimismo é que nós temos que ter perante esta realidade. Que as nossas autoridades vão conseguir controlar esta potencial, ainda digo potencial, não há confirmação, esta potencial entrada desta pandemia em Santo Tomé e Príncipe, que em pouco tempo nós, em Santo Tomé e Príncipe, conseguiremos controlar. Porque em Santo Tomé e Príncipe não é difícil, apesar de todas as condicionantes que nós temos. É um momento também para que, provavelmente, caso venha a confirmar, este seja o momento para que a solidariedade de todos nós santomenses, em vez de estarmos aqui a influenciar pela negativa, com bastantes especulações, pode ser este momento que venha já exigir a solidariedade ontem referida a propósito de um comentário feito por um post, feito por um conterrâneo nosso. Que solidariedade nós podemos ter para com o país neste momento, para além das nossas intervenções, para além das pequenas ajudas, talvez uma solidariedade coletiva. As instituições que estão em Santo Tomé e Príncipe, como o BIS, como o próprio Banco Central, como a ENCO, como a EMAI, outras instituições financeiras que estão no país, a CST, são instituições, é o momento para elas darem o seu ar de graça. Ou seja,
assumirem que também têm responsabilidades sociais, como participando da forma que entender nesse esforço que é coletivo, porque é um esforço coletivo, não só das autoridades, não só dos cidadãos que podem, porventura, estar afetados, mas deve ser um esforço coletivo, um esforço de todos nós, independentemente das nossas condições. Este pode ser um momento para este esforço. Outro apelo tem a ver com, é um momento provável para reforçarmos o apoio aos lares dos idosos, pessoas com mais idade. Porque é um momento que elas próprias devem estar mais assustadas. Provavelmente estarão hoje mais assustadas do que ontem. Nós temos que, todos, transmitir a elas mais calma, mais serenidade. E eu acho que se nós conseguirmos passar uma mensagem de serenidade, sairemos a ganhar. Muitos de nós assistimos o filme Titanic. Lembremos nós de que mesmo naquela situação, aquela orquestra teve a tocar todos os instantes, nunca parou. E é esta música que nós temos que passar a todos nós individualmente. Da mesma forma que aquela orquestra teve sempre a tocar, como se nada tivesse acontecido, embora tendo consciência do mal que estava, dos riscos que estavam, mas foi passando a serenidade. É esta serenidade que nós todos temos por obrigação passar. E neste momento, à população em geral, mas especialmente aquela camada mais vulnerável, que são os idosos. Um telefonema, porque elas precisam de ouvir uma voz amiga. Um telefonema não custa nada. Eu dizia em tempos que a CST deveria disponibilizar uma linha de telefone para os diferentes lares de idosos no país, as diferentes casas de idosos ou pessoas sem posse. Era a altura da CST pôr um telefone com dados ou não, mas pelo menos para poderem receber uma chamada ou fazer uma chamada. Uma voz amiga. No momento de dificuldades, no momento de incertezas, ouvir uma voz amiga ajuda-nos, de fato, na recuperação, se é o caso. Acho que era uma boa iniciativa. E cada um de nós que tem os nossos familiares, nesta altura, em São Tomé e Príncipe, se pudermos passar a mensagem de alguma acalmia, é uma mensagem que é necessário que seja passada em São Tomé e Príncipe, de conforto, de que tudo há de passar. Deus estará neste momento a olhar para todos nós e para cada um de nós que serenamente vier a contribuir para que esta pandemia não chegue. Deus estará a proteger a cada um de nós. Porque o universo conjuntura de acordo com o que nós mandamos é o que nós recebemos. Por isso, outro desafio aos santomenses, sobretudo aqueles que estão a usar isto como uma carga, como uma arma partidária. O que nós mandamos é o que nós recebemos. Que tenham muito cuidado com a mensagem que estão a mandar, com o que estão a mandar. É o momento, se tiverem algo, é o momento para. Se não conseguirem, respirem, parem uns instantes, depois tomem as atitudes boas em função dos interesses de São Tomé e Príncipe e de todos nós. Penso que, no essencial, terei passado a mensagem, sem entrar nos pormenores, alertando de novo a questão dos grupos de riscos. Os grupos de maiores riscos tenham muita cautela, todos devemos ter cautela, mas os riscos de maior risco, hipertensos, diabéticos, pessoas de problemas cardiovasculares. Depois, especialmente os idosos, muita cautela. Desejo a todos, de fato, que São Tomé e Príncipe, o governo de São Tomé e Príncipe, consiga ter a serenidade e a clareza suficiente para confrontarmos esta grande batalha, este grande desafio, e sairmos vencedores. Da mesma forma, eu gostava que vou comentar aqui, falar se não é isto, estou a ver aqui os potenciais comentários para poder responder.
Acho que já não tenho comentários nenhuns, nem perguntas nenhuma, pelo que dou mais 5 minutinhos para pôr fim a essa minha intervenção, que já vai longa, mas compreenderão o porquê desta minha intervenção ser um pouco mais longa. Tem a ver com as circunstâncias, tem a ver com a situação. Nos momentos, isto, a vida, e o que eu gostava que todos nós entendêssemos, tenho pena que em São Tomé e Príncipe todos nós não entendemos os conceitos da guerra. Os conceitos da guerra devem ser aplicados na vida, no dia a dia. As ordens, só um comando para dar ordens. O comando, quando dá as ordens, é preciso que elas sejam estou a ver aqui, alguém me pergunta, sabes por que motivo até hoje não enviaram nenhuma ajuda de prevenção para a Ilha do Príncipe? Eu não creio que a informação que eu tive recentemente é que as ajudas já teriam chegado ao Príncipe. Mas se ainda não chegaram ao Príncipe nenhuma ajuda de prevenção, é uma falha e esperemos que o governo, no imediato, encontre formas de superar. Mas a informação que eu tive é que já tinha chegado. Mas aqui o Aires Cassandra diz que não. Será uma falha imperdoável não ter chegado nenhuma ajuda para o Príncipe. Mas eu acredito que se não chegou, o governo vai corrigir. Tenho aqui alguém também que me diz que está na Europa, sai-se para ir às compras, formar-se a distância de 1,5 metro. É verdade. Esta devia ser, é o que nós chamamos, convencionou-se chamar distanciamento social, ou talvez distanciamento físico. Na Europa é possível. Em África, como São Tomé e Príncipe, é muito difícil. Mas se nós pudermos fazer, façamos um esforço para mantermos alguma exigência, algum distanciamento com os outros. Evitemos, de fato, aglomerações e grupos. É muito difícil no mercado, ainda hoje estive a ver algumas fotos que foram publicadas, é muito difícil, tem a ver com a nossa realidade, a realidade própria de São Tomé e Príncipe, que é uma realidade muito dura. É da responsabilidade dos diferentes governos que lá passaram. Não é de hoje, há mais de 40 anos. A herança que nós temos hoje, que nos dificulta hoje a tomar uma medida boa e, consequentemente, positiva, tem a ver exatamente com uma herança que vem transferindo de governação a governação. Voto faço, e por isso que eu disse que se esta governação conseguir tirar a população daquele mercado, daquele centro, daquela capital de São Tomé, transferi-la para Botafogo ou para outro mercado qualquer, em boas condições, e transformar aquela parte do país num centro de grande atração econômica e turística, acho que este governo ficaria para a história de São Tomé e Príncipe como tendo feito o melhor depois do último governo colonial do seu Sebastião. É preciso que esta atitude, que o governo encare esta opção, esta oportunidade, porque esta crise, como dizem os chineses, a crise tem 2 pontos. A crise tem a oportunidade por trás. Esta é a oportunidade única e não haverá outra tão já para nós retirarmos da cidade de São Tomé aquele aglomerado de pessoas e transformarmos a capital de São Tomé e Príncipe numa capital do país que todos nós possamos apoiar. O sacrifício que for necessário fazer 20 milhões, 50 milhões, se conseguirmos esses recursos, façamos esse esforço. Tirar daí este aglomerado de pessoas. Estou muito nervoso, fica a saber. Alguém que diz que está muito nervoso, o que eu posso dizer à pessoa é: respire, inspire e olhe para frente, olhe para o seu futuro. Olhe que o futuro pode ser melhor do que hoje. E trabalhe em conformidade para que o futuro seja melhor. Estão de modo a ficar em casa. Aqui, de novo, põe uma questão de como sobreviver após
é a solução do povo sobreviver em termos de alimentação. A quarentena em São Tomé e Príncipe, quase na generalidade da África, e eu tenho vindo a dizer, não pode ser vista da mesma forma que é feita na Europa. Porque nós, na Europa, temos determinadas condições que as pessoas não têm em África. Mas mesmo na Europa, é preciso encontrar, como tudo na vida, é preciso o meio termo. É preciso o jogo de cintura. Nós temos que encontrar soluções intermédias para situações como esta. Quarentena vai impor desafios muito grandes aos povos, aos países, desafios muito grandes, porque muita gente vai perder emprego, sobretudo na Europa, porque em África o desemprego, a maioria das pessoas que vivem em África não têm emprego, vivem dos expedientes que fazem, mas têm os seus negócios também, podemos considerar isso como seus empregos, mas têm os seus negócios que vão ter que deixar de fazer, vão ter que encontrar outras formas de fazer negócio. Como nós estamos a referir, as autoridades são começam a transferirem o mercado para o Bogoforo ou outras localidades e retirar as pessoas da cidade, muita gente deixará de fazer o negócio conforme tem feito agora. Terão que encontrar outros novos modelos, terão que reinventar, ou seja, no fundo nós teremos que reinventar formas de fazer negócio, reinventar formas de estar na sociedade, reinventar formas de viver para sobreviver. Porque, conforme eu disse, em São Tomé e Príncipe, um cidadão comum não tem como senão ir àquele mercado. Podemos encontrar as outras maneiras, a melhor maneira, que é muito difícil. Eu não tenho uma receita e penso que ninguém terá uma receita, mas vamos evitar os aglomerados de pessoas, vamos evitar o contatos físicos, vamos tomar as medidas de precaução, como lavar as mãos, desinfetar, vamos fazer o que for possível que está ao nosso alcance. Outro dia, Santo Tomé e Príncipe da quarentena, o povo morre com fome, vocês gordos têm aonde tirar, nós pequenos não temos onde. Lamento que o meu país estejamos nessa situação, mas esta epidemia, que é o desafio, impõe-nos a estas condições. Só temos dois caminhos, ou sobreviver ou morrer. E não creio que as pessoas venham optar por morrer, porque seria abdicarmos de tudo. E o não abdicar, há constrangimento que nós temos que passar. Este é o momento deste constrangimento. Infelizmente, desta forma, nós vamos ter que sacrificar. Aqui não há, e repare, estamos a dizer que o povo pequeno, não há aqui povo pequeno. A questão aqui é uma epidemia que a qualquer um pode afetar. Todo cuidado é pouco. O que pudermos ter em casa, não dá para comer o bife hoje, vamos comer daqui a 5 anos. Vamos trabalhar, vamos procurar ganhar esta batalha difícil. Aqui diz, senhor Danilo, cá na Suíça começamos cedo e já vamos mais de 20 mil infectados. Nós vamos convencer-nos em Santo Tomé e Príncipe, é bom que nós convençamos, tudo isso também nos ajuda a enfrentar essa dificuldade. Eu faço fé que, de facto, o vírus não tem a mesma progressão ou a mesma evolução em países frios que países de temperaturas altas, como é Santo Tomé e Príncipe. Acredito piamente que assim seja. Até porque há um estudo feito aqui em Turim, com as vítimas desta pandemia, foi notado que a maioria deles tinham um déficit de vitamina D. O que quer dizer, nós com o sol que temos em São Tomé e Príncipe, temos as probabilidades do nosso organismo estar mais imune são maiores do que na Suíça e noutros países. O que não quer dizer que nós não tenhamos que também tomar estas medidas duras, como em todos os outros países. As pessoas estão a perguntar, as pessoas são de que zona? Não sei de que zona são as pessoas que estão afetadas, mas o que é que o governo deve fazer nesta matéria? Uma vez que alguns deles parece foram às suas casas,
é o governo procurar as autoridades de uma forma robusta, seguir os percursos efetuados por aquelas pessoas, aquelas 4 pessoas, todo o percurso dela, o maior, e todos os locais onde elas passaram são pessoas, estão sob suspeita. Se tivermos condições de fazer as análises, passamos. Mas todas aquelas pessoas daquela zona são pessoas suspeitas, onde eles moram, onde eles contactaram, toda aquela zona nós podemos até fazer, se der o caso de fazer quarentena local, não há mal nenhum que haja uma quarentena local vigiada, sem, mantendo o que eu já tinha dito, que é isolamento para os 4, quarentena controlada, mas neste caso, uma vez que não temos espaço, pode ser o quartel, pode ser a escola, porque não está a funcionar, pode ser a escola, pode ser o liceu. Nós temos o liceu e onde eles estão com um controle das tropas, das forças militares, porque a polícia não respeita a polícia, tinha que ser forças militares. Tirar dinheiro do meu povo e cuida do povo, não muita conversa. Acredito que sim, que se o governo tivesse recursos, eu admito que os nossos recursos financeiros, São Tomé e Príncipe tem uma escassez de recursos financeiros, mas ajudas internacionais têm vindo para este combate, têm vindo a chegar. Eu acredito que elas nesta altura, estarão a ser bem encaminhadas. Não me pareça que haja aqui alguma má gestão das ajudas. Pelo menos não há informações a circularem que nos dê qualquer sinais desta situação. Estou aqui a tentar ver se tem mais aqui algum comentário. Olha, tudo bem, será que todos cumpriram a quarentena corretamente? Sim. A outra questão será que todos cumpriram corretamente a quarentena? Eu admito que não, até porque por alguns vídeos estavam a transparecer esta mensagem de que a quarentena não estava a ser cumprida conforme deve ser. Mas, por isso é que agora peço lei e ordem, ou as nossas autoridades, mãos duras. Estes e os próximos que tiverem que entrar em quarentena, mãos duras. As forças militares para a rua. É a altura do exército estar na rua e controlar. Porque em São Tomé não há respeito à polícia, a polícia não tem capacidade de nada. Lei e ordem. É preciso medidas duras. Cadeia central até tem espaço para quem desobedece. Que diz que condições, fala essa boca, se esse mercado é uma fonte, a nossa praça é outra, a maioria da população são miseráveis. Minha amiga Celestina Costa Linda, de facto, nós sabemos, a nossa população tem carência, mas nós estamos num momento decisivo, é um momento determinante, é um momento que é preciso que a liderança seja forte. Há lideranças para situações brandas e há lideranças para situações de crise. É como na guerra, minha cara senhora. Na guerra, ou o general decide tomar as decisões para defender o seu país, ou então ele estará a traiçoar o seu país. É preciso fazer a guerra, temos que fazer a guerra. Vem aqui depois me perguntarem se há equipamentos para testes. As informações que eu tenho, e eu acho que todos nós temos, é que alguns testes já chegaram ao país. O governo também hoje estará à espera de outra quantidade de testes, e só nesta altura, porque o nosso país, como o mundo, não esteve preparado para este combate, para esta guerra. O termo será mesmo para esta guerra, sem o inimigo não apresenta o rosto, apresenta-nos da mesma forma que os faziam as guerras da guerrilha. Reparem como é que são as guerras da guerrilha. As tropas organizadas nunca sabem onde são atacadas. E aqui é exatamente a mesma coisa. Dizia um líder militar, quando a situação da guerra está difícil, não se ataca com soldados convencionais, ataca-se com comandos. E aqui é exatamente a mesma coisa.
são os preceitos da guerra que nós temos que levar para esta batalha. Aleluia. O governo tem direito, neste momento, de dar tudo. Exatamente, acho que sim. O governo tem por obrigação, prestar, diz-me o Sr. Mota, o governo tem por obrigação prestar a maior assistência possível a todos os cidadãos. E o que eu digo é a maior assistência possível. Não pode. Houve aqui uma introdução da transmissão. É preciso que as pessoas entendam que o dinheiro não é elástico. E, não sendo o dinheiro elástico, o governo, as entidades, agem em função do que têm. É isto que é assim que tem que ser. De outra forma, não é possível. Estou aqui a ver se tem mais alguma questão. Estou aqui só a ver mais uma outra questão que porventura possa estar aqui e eu não estar aqui a ver. Muito rapidamente, vou ver que tem a destrovoada. O que é que diz aqui? Um minutinho, só para ver se há aqui alguma questão para ver se não houver para eu poder terminar tudo isto. Já está a ser Laura e a Maria para criar um edifício como hospitais para este caso. Exatamente, o ARS propõe aqui que nós preparemos um edifício para este caso. Infelizmente, não tem, nós neste momento, não creio que exista algum edifício em que nós possamos preparar para este caso. Mas por isso é que eu sugeri aqui a utilização da escola, do liceu que está fechado, porque se não há aulas, é um espaço onde nós podemos preparar para receber as quarentenas. E o hospital, prepararmos o hospital para caso de haver alguma infecção confirmada, poder ser tratada. Tenho depois está a circular um vídeo de uma senhora que tratou alguém da família que estava com coronavírus e ficou melhor. Era bom que a TVS transmitisse o mesmo vídeo. Acho que são as boas práticas, são interessantes que as boas práticas sejam aproveitadas para o caso de Santo Tomé e Príncipe. Há muitas boas práticas, há casos de sucesso, há experiências. Pode ser a altura de nós equacionarmos, embora já é muito difícil. Eu já tinha dito isto, o pedir ajuda à Cuba, porque é o único país que tem disponibilidade para o mundo, e com certeza, se nós tomarmos esta decisão como uma medida de precaução, pode ser que haja condições para eles, num futuro próximo, fazerem chegar alguns profissionais preparados. Porque os profissionais de saúde, conforme nós vimos na Europa, nem os profissionais de saúde estão preparados. Mas mesmo aqueles que estão preparados também correm risco de ser contaminados. Volta aqui a questão da guerra. Os homens são muito preparados para a guerra, mas alguns acabam por morrer. Está a circular o vídeo, não passaste mensagem nenhuma, a próxima vez tenta responder a todas as questões, porque até hoje a Ilha do Príncipe não recebeu nenhuma ajuda. Insisto a esta Sandra, eu não tenho informações se já chegou ou não ao Príncipe os meios de ajuda. Mas se não chegou, o Governo Central já deveria ter feito, e se não fez, o Governo Regional já deveria ter insistido, se não fez por vontade própria, era uma questão a qual o Governo Regional já deveria ter insistido. Se não insistiram, lá terão as suas razões. Mas as informações que eu tinha é que já tinha chegado ao Príncipe algum dos materiais que foram como ajuda. Espero que de facto, que as autoridades de Santo Tomé e Príncipe tenham em conta essa sua questão, a esta Sandra, e que no imediato façam chegar à Ilha do Príncipe a parte da ajuda necessária para uma prevenção desta enfermidade. O governo deve criar uma autoridade nacional. O Anjo Gabriel
traz-me aqui a questão, eu julgo que o governo já criou, mas caso não tenha criado, uma boa sugestão, é o momento para criar, de facto, uma autoridade para lidar com este caso. Mas esta autoridade terá os profissionais, deve ter, no meu conceito, na minha concepção, os membros do governo, os membros das forças militares e paramilitares, sociedade civil e profissionais da sociedade civil. Mas devem ser pessoas com alguma capacidade de gestão, algum poder de liderança. Porque se for só para formar grupos, não vale a pena. Que sejam boa capacidade de liderança, boa capacidade de gestão e de organização da informação. Porque há uma série de informações que estão a circular que podem ser aproveitadas e implementadas em São Tomé e Príncipe. A Autoridade Nacional de Prevenção e Combate com o Posto por Médico, sim, essa foi a sugestão do Anjo Gabriel, e se explica por Laura Santos. Acho que estaríamos todos de parabéns se as nossas autoridades viessem a tomar esta atitude. Acho que, na essência, disse o que tinha que dizer nesta fase um pouco conturbada que vive a população de São Tomé e Príncipe. Dizer à população, a nossa população, aos nossos familiares, aos meus amigos, familiares, conhecidos, desconhecidos, a todos, de que o momento, de facto, requer algum cuidado maior. Não é difícil nós superarmos esta batalha, desde que nós decidamos a seguir as orientações das entidades oficiais. A calma é um instrumento que nos permite ganhar batalhas e guerra. Em momentos de ansiedade, quem estiver com dificuldades, respire um pouco, inspire e vai ver. E olhe o futuro. Olhe, ou pense em tudo de bom que já lhe aconteceu. E comece a desejar que este de bom que já lhe aconteceu, no futuro lhe venha a acontecer. Acho que se fizerem este exercício, uma ligação com o ser superior, uma ligação com Deus, um momento de oração, de vez em quando, não faz mal a ninguém. Só nos transmite maior paz. É relativamente importante que arranje um local isolado para os pacientes infectados. Acho que isto, aqui alguém diz, o Arnaldo Carvalho diz que é importante que arranje um local isolado para os pacientes infectados. Sim. Arnaldo Carvalho, não há confirmação de que nós temos pacientes infectados. Nós temos testes positivos que devem ser confirmados. E é preciso que essas pessoas tenham os sintomas. Não tendo. Claro que elas têm que estar isoladas sob controle rígido. Elas têm que estar isoladas. Se vier, de facto, o segundo, terceiro teste vier a confirmar que elas têm, a partir daí, o cenário é completamente outro. O governo, nesta altura, esboçará outras medidas mais duras, porque as medidas nunca, em caso nenhum, nem na guerra, começa-se com munições de grande calibre. Começa-se primeiro com os calibres inferiores e vai-se aumentando à medida que a situação o exigir. E aqui é exatamente isto que está acontecendo. A situação primeira não exigia medidas duras, agora exige medida ligeiramente mais dura e esperemos e façamos votos que não tenhamos necessidades de voltar a endurecer as medidas. Se não tivermos essa necessidade, é sinal de que conseguimos controlar a situação. Mas vamos ser vitoriosos. Mas o que eu quero dizer é que, independentemente de qualquer dos cenários, nós sairemos vitoriosos. Nada de pânico, nada de alarido, nada. Serenidade. E penso que já levo bastante tempo aqui.
não há questões assim de grande importância para comentar. Muita calma, muita determinação na parte do governo, e sejam capazes as nossas de liderança de encontrarem soluções internas e externas para vencermos esta batalha. É uma batalha de todos nós. O partido único que existe em São Tomé e Príncipe neste momento é São Tomé e Príncipe. E Deus nos abençoe. Deus nos proteja. São Tomé e Príncipe acima de todos e Deus acima de todos. Um bem-aja a todos.